Boa noite. Hoje é 22/8. Topo, pico ou platô? O assunto é pandemia, mas lógico, está ligado diretamente à política, econômica e social. Apenas um pequeno detalhe, né? Essa pandemia nos ajudou bastante a enxergar o político e a imprensa. O político a gente já sabia, mas a imprensa a gente já era enrolada já há aproximadamente 10, 20, 30 anos. Então agora, com o evento das redes sociais, poucos jornalistas, pouco órgão de comunicação vão sobreviver, porque ou eles trabalham com gráficos dados, ou então eles vão deixar de existir. Ninguém aceita ser mais enrolado. Então aqui, ó, praticamente vai ser aquela curva que eu sempre falei na semana passada. O vermelho levou a vantagem sobre o negrito, o vermelho é a última semana, o negrito é a penúltima, né? Somente em um dia perdeu e 2 dias empatou, então levamos vantagem. Os casos, a média dessa semana em relação à semana passada caiu 18%, mas não é por aqui que a gente diz que atingimos o platô, é no gráfico que vai vir que vocês vão ver. Podem olhar aqui, ó, o pico de casos ele ficou nas 2 semanas finais aí, aproximadamente de julho. Agora as 2 de agosto aqui já foram pico, mas já foram um pouco mais baixos. Então, no caso dos casos, o platô ficou aqui, fim de julho, princípio de agosto. E o pico dos óbitos, isso aí não existe. Isso aí está em torno de 2, 3 meses, o Brasil está parado em 1.000, 1.200, 1.300 já, isso aí não é platô mais, isso é uma planície. E aqui diz que eu, do início, lá desde quando estávamos aqui, eu já falava que isso aqui seria uma curva, né? E agora ela aqui está caindo, né? Eu não tracei para seguir exatamente, eu tracei para explicar que sobe e desce. Começamos o caminho de volta, a nível de país. Agora, a nível de estados, como eu já falei, em maio subiu uma leva aqui, um terço do Brasil subiu aqui. Em maio, junho, julho, o outro terço estava subindo. E bem aqui no fim de julho e agosto subiu o terceiro grupo. Por isso que atingiu o topo lá. Porque 100 milhões de brasileiros subiram de início. Mas quem foi para o topo foi apenas um terço, aproximadamente 70 milhões, que são esses vermelhos. O azul tem 70 milhões, é menos estados, mas tem São Paulo. E o pessoal do sul, né, incluindo a Bahia. Aqui dá para a gente ver bem nitidamente que desses são 11 estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados, eles estão com tendência de queda. Amazonas, Acre, Maranhão, Paraíba, Amapá, Rio Grande do Norte, Alagoas. Intermediário, Roraima já também está caindo bem, e a surpresa é Santa Catarina, que aponta uma queda aqui, apesar que ela subiu, atingiu o topo logo, então o topo dela deve ser rápido. Bateu e caiu. Há três notícias não boas. É Pernambuco, que continua lá em cima, já vai para o terceiro mês, a cada 15 dias está a marcação aqui, então tem 3 meses aqui. O Rio de Janeiro estava vindo, deu uma estocada aqui e outra aqui. O Rio de Janeiro também vai ter que fazer alguma coisa. E o outro é o Pará, estava vindo bem, também subiu. Em relação aos óbitos, por 100 mil, aqui em cima está o pessoal dos 80, 70, 90, 60, todo mundo aí 70, 88 óbitos por 100 mil. O pessoal aqui de baixo é o pessoal dos 20, 30, mas também vai subir. Porém, a pandemia já começa a perder a força no Brasil. Provavelmente os estados de baixo vão ficar com números mais baixos do que esses que estão aqui. Agora, o Brasil vai atingir o número de óbitos em relação à Europa. Perfeitamente explicável, não vejo nada demais, uma vez que nós temos uma péssima distribuição de renda, desde o Plano Real até agora, já se vão 30 anos aproximadamente, que o Congresso Nacional não tem nada de povo brasileiro, não tem nada de trabalhador. Uma dispersão de salário de R$ 1.000 contra 30, 40 mil. Isso é um absurdo. Bom fim de semana, boa noite.